Vamos lá, gente. Hoje a gente começa com uma notícia triste, porque o mundo perdeu, não falo nem o Brasil perdeu, mas o mundo perdeu um dos maiores fotógrafos, Sebastião Salgado, brasileiro, mineiro. Aos 81 anos, ele morreu hoje na França, já enfrentava um tipo específico de malária que ele desenvolveu, inclusive trabalhando, fotografando. E é um fotógrafo extraordinário, né? Não é nenhum exagero dizer que é um dos maiores fotógrafos da história, por todos os trabalhos, ganhou quase todos os prêmios mundiais de fotografia. E eu queria começar, antes de trazer os detalhes dessa notícia, começar com uma frase que ele próprio dizia. Ele dizia assim: se você colocar vários fotógrafos no mesmo lugar, eles vão registrar fotos, imagens muito diferentes, porque cada um desenvolve o seu modo de ver de acordo com a sua história. E o Sebastião Salgado, mais do que um talento nas câmeras, né, pelas lentes das câmeras, ele era um ser humano muito especial, ele era uma pessoa muito especial. Então, a história dele desenvolveu esse olhar de tanta sensibilidade, primoroso, e que marcou, de fato, a história da fotografia no mundo. Ele era conhecido por imagens marcantes, sobretudo em preto e branco. A gente vai colocando aí no ar, na nossa live, na Band News TV, algumas das fotos mais marcantes dele. Conhecido justamente por esse registro em preto e branco, como as que registraram o cotidiano duro de trabalhadores em Serra Pelada. Sebastião Salgado fez do retrato uma forma de denúncia social e defesa do meio ambiente. Inclusive, as fotos de Serra Pelada... Recentemente, o New York Times colocou entre as 25 fotografias que retratavam bem a era moderna. E esse registro dele em Serra Pelada foi incluído. O brasileiro, nascido em Minas, como eu disse, se destacou ainda ao longo da carreira pelo trabalho realizado na Amazônia. Ele morreu, como eu disse, também aos 81 anos, de complicações decorrentes da malária que ele pegou nos anos 90, no final dos anos 90. O fotógrafo morava em Paris, deixa a esposa, 2 filhos e 2 netos. A imagem que projetou Sebastião Salgado no mundo todo foi um flagrante que ele fez, né, do atentado ao presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, em 1981. O brasileiro percorreu o mundo todo com a câmera nas mãos e com esse olhar voltado, sobretudo, para as desigualdades e para as questões voltadas à natureza. Ao lado da esposa, a Lélia Vanik, o fotógrafo também produziu livros e exposições que rodaram o planeta. A esposa, inclusive, foi quem presenteou ele com a primeira câmera fotográfica, né? Foi a partir desse presente, das primeiras fotografias que ele fez, que ele mudou completamente a trajetória dele. De economista, tinha recebido uma proposta bastante interessante de trabalho e decidiu fazer as fotos, e teve no continente africano um dos encontros mais marcantes da vida dele, fazendo fotos muito tocantes das populações, das civilizações do continente africano. A gente está colocando no ar imagens, um trechinho aí do trailer de um documentário chamado O Sal da Terra, que é justamente sobre a carreira de Sebastião Salgado. Se você nunca teve oportunidade de assistir, gente, vale a pena, porque é muito bem feito e que você vai ter contato ali com uma boa parte, né? Claro que ele tem uma produção de milhares e milhares de fotos, mas você tem ali um resumo das fases todas da carreira dele. E tem uma curiosidade que eu queria compartilhar com vocês também, que está no próprio documentário que eu assisti há algum tempo. A mulher dele fala que o Sebastião Salgado, como ele viajou o mundo, registrando as mazelas do mundo, né? A fome, guerras, as populações perseguidas, as populações indígenas, a destruição ambiental, como ele viu o lado feio do mundo, né? Das tragédias do mundo. Ele estava muito angustiado, muito cansado mesmo, exausto de ver todas essas tristezas ao redor do mundo que ele conheceu como ninguém. E então ela via ele assim, depois de toda essa trajetória, ele angustiado e triste, e aí partiu dela também a ideia de que ele registrasse o lado bonito do mundo, que ele mostrasse as belezas do planeta. E aí, então, começa o projeto Gênesis, e ele tem depois publicou, né? Nasceu o projeto e foi lançado esse livro Gênesis, com as fotografias das partes intocadas do mundo, preservadas, e que também é um apelo, né, para que a gente reflita sobre tudo que já foi destruído, sobre a beleza que a gente tem que preservar. Então, esse projeto dele, Gênesis, é maravilhoso. Paralelamente a isso, eles desenvolveram um projeto de reflorestamento, que também é retratado nesse documentário Sal da Terra. Então, vale muito a pena acompanhar, assistir
a esse documentário. Vamos seguir com as notícias, porque o presidente Lula soltou uma manifestação em relação à morte dele, né, Renan? Pois é, numa agenda hoje em Brasília, ele falou e de forma oficial foi emitida uma nota de pesar por causa da morte de Sebastião Salgado. Lula pediu um minuto de silêncio numa homenagem que prestou ao fotógrafo. O presidente da República recebeu a morte do falecimento pouco antes do encontro que teve, na verdade, com o presidente de Angola, João Lourenço. Lula informou ainda que o presente preparado para entregar ao colega de um país africano foi justamente um quadro com a fotografia de Sebastião Salgado. A obra escolhida foi Estátua de Maria Fonte, mulher por trás da Revolta Popular Portuguesa de 1846. A gente tem, inclusive, essa imagem, se a gente puder colocar na tela para descrever, da entrega do quadro que Lula fez ao presidente angolano. Essa foto foi tirada em 1975 na cidade de Nova Lisboa, atual Ruambo, que fica justamente em Angola. Em nota, o presidente destacou que o inconformismo de Sebastião Salgado com o fato de o mundo ser tão desigual e o talento dele obstinado em retratar a realidade dos oprimidos serviu como um alerta para a consciência de toda a humanidade. Lula disse ainda que o fotógrafo não usava apenas os olhos e a máquina dele para retratar as pessoas, usava também a plenitude de sua alma e de seu coração. É importante pontuar que, ao longo da história, Sebastião Salgado teve também uma relação com o fato de ter sido perseguido pela ditadura militar aqui no Brasil, fato que, inclusive, fez com que ele deixasse o país e se estabelecesse na França e ficou por lá, né, durante esses anos todos. Aí já está na sua tela o momento da entrega, então, dessa foto que o Renan fazia referência. Belíssima. O presidente Lula fazendo a entrega, então, dessa foto de Sebastião Salgado. E eu comecei, Renan, citando palavras dele, né, a forma como ele enxergava o que era ser um fotógrafo. Vou terminar com uma outra frase do Sebastião Salgado que eu acho que vale hoje e que merece a nossa reflexão. Que ele fala o seguinte: somos um animal feroz, os humanos são um animal terrível, nossa história de guerra é uma história sem fim, louca. Em tempos de um massacre em Gaza, assunto que inclusive a gente vai tratar novamente aqui no Entre Nós, em tempo em que crianças estão morrendo de fome na faixa de Gaza e toneladas de comida são retidas e impedidas de entrar via caminhões de ajuda humanitária, as palavras de Sebastião Salgado com certeza valem como uma reflexão.